Olá, hoje vamos falar sobre rotina de crescimento, ou quais são os primeiros passos que você precisa dar para provocar uma rotina de crescimento contínuo dentro da sua marcenaria em 2018. Alguns dias atrás eu gravei um vídeo falando sobre como deve ser 2018 e provocando um pensamento sobre o que você vai fazer em janeiro e fevereiro em termos de planejamento ou estratégia para provocar um novo ano, um ano de melhorias dentro da sua marcenaria, né? Nesse vídeo, então, eu quero mostrar qual é o primeiro passo que você deve seguir e trazer atenção total sobre o termo processo. Primeiro, sobre o significado de processo, o que você entende sobre processo e o que você já trabalhou com o processo dentro da sua marcenaria ou até dentro da sua própria vida particular, né? Processo, principalmente no Brasil, pode ser entendido como algo moroso, algo que traz uma burocracia, uma excessiva necessidade de controle. Mas longe disso, o processo tem muito a ver com agilidade. Deixa eu usar um outro exemplo que você pode ter como um exemplo mais fácil de entender o que é processo e levar até para os seus funcionários e discutir isso com o pessoal da marcenaria. Se você pensar em a preparação de um prato, algo que você vai fazer na sua cozinha, né? Você obrigatoriamente precisa seguir um processo. Você vai ter recursos, você vai ter matéria-prima, né? Você vai ter que seguir um modo de preparo e se você não executar o modo de preparo numa determinada ordem, uma ordem de atividade, com certeza você vai chegar num resultado diferente daquele que você tinha previsto. Se você não aplicar o alimento no momento correto, a água, a fervura, o tempero correto, o prato final não vai ter o gosto ou aquilo que você estava prevendo. Um outro exemplo é que sobre esse mesmo prato, a primeira vez que você fizer a preparação, você vai ter um resultado. Talvez o tempero, talvez o tempo do cozimento não tenha sido o melhor. Se você conseguir identificar quais são as atividades que você tem dentro de um modo de preparo, você vai conseguir provocar melhorias. Fazer mais fervura, colocar mais tempero, retirar e assim por diante. Você consegue aplicar melhoria contínua sobre novos ensaios que você for fazer dentro da sua cozinha. E isso tem muito a ver com o processo que você faz na marcenaria. Você tem um processo para vender, provavelmente você tem um processo para produzir, entregar e fazer a montagem dos móveis. Muitas vezes o problema é que você não faz de uma forma consciente todas as atividades. Ou quando algo sai errado ou fora do previsto pela execução de um processo, alguma atividade é feita de maneira errada, você não consegue identificar se você não tem uma visão sistemática do que você está fazendo. A definição clara de um processo tem a ver com a identificação de todas as atividades que você executa passo a passo para que você chegue no resultado desejado. Quando você faz isso de uma forma consciente, entre você, os funcionários e todos os envolvidos nesse processo, você consegue mostrar as atividades além das pessoas. Não procurar culpados pela execução de uma atividade de forma incorreta, mas poder fazer ajuste dos processos. Porque, na maioria dos casos, as atividades executadas, elas não são executadas conforme o previsto ou por uma falta de treinamento ou por um desconhecimento do melhor uso do equipamento, da técnica. E se você identificar isso, você consegue provocar diretamente uma melhoria sobre o processo, sobre aquela atividade que causou um resultado diferente daquele previsto. E isso tem a ver com previsibilidade. À medida que você define um processo e consegue ter uma definição do que você quer, e você consegue aplicar melhoria sobre aquilo, você consegue ter previsibilidade sobre o processo. Existem diversos processos na empresa.
um processo de produção, um processo administrativo. Os processos de produção, venda e montagem são os principais da marcenaria. Esses é que vão trazer um melhor retorno para o resultado da marcenaria. Eu já falei em alguns outros vídeos sobre quais são as principais atividades, os principais pontos onde você pode resgatar as atividades que podem estar causando retrabalho, desperdício de materiais, e eu vou colocar aqui em links no vídeo. Bom, esse assunto sobre processo tem muito a ver com um post que eu fiz alguns meses atrás relacionado a crescimento contínuo, ou como criar uma marcenaria suficientemente forte para que o seu empresário consiga sair da operação, executando atividades de supervisão e auxiliando as pessoas que trabalham no processo da marcenaria na solução dos problemas, para que eles não voltem a acontecer. Ou seja, buscando as causas dos problemas para que elas não voltem a acontecer. Bom, para que você consiga provocar uma melhoria contínua, você tem alguns passos que você pode seguir. Isso tem muito a ver com um ciclo de PDCA. Mas aqui para a marcenaria, para tornar mais simples o entendimento disso, eu trabalho em alguns pontos principais e isso está dentro do blog. Ou seja, você consegue provocar uma melhoria primeiro aplicando o processo, depois e definindo um padrão que deve ser seguido nessa marcenaria, depois fazendo o treinamento e a capacitação dos funcionários sobre esse processo e sobre as técnicas e tecnologias que estão relacionadas a esse processo. Depois você, supervisionando, consegue ver as atividades que precisam melhorias. Depois disso você promove melhorias sobre os desvios, sobre aquilo que não aconteceu conforme o previsto. Se você não começar estabelecendo o processo, você não vai conseguir encontrar o que está diferente do previsto. Para que isso aconteça, você precisa obter mais conhecimento e capacitação para novas técnicas a serem implantadas dentro da marcenaria. Nesse vídeo, o principal ponto que eu gostaria de retomar é processo, a capacitação necessária para entender as melhorias de processo e muitas dessas informações elas já estão colocadas em muitos dos nossos posts, e-books que eu também vou colocar aqui como links no vídeo. Bom, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, coloque seu comentário, mostre se você gostou, se não gostou, por quê, fale das suas experiências que você tem sobre as melhorias que você está provocando dentro da marcenaria e com certeza nós vamos complementar, ou nós vamos colocar sugestões e links para artigos que nós temos como experiência relacionado a cases de clientes e melhorias que nós viemos provocando com alguns clientes, né? Melhorias com sempre um objetivo de um resultado positivo. Espero ter ajudado. Meu nome é Cleandro, sou o CEO da Gabster e até a próxima.